Saudações filosóficas, nobres filosofantes, bem-vindos ao vídeo 4 da série Paideia Pantaneira e o Mundo de Sofia. Polis, a cidade-estado da Grécia Antiga. Entre os gregos na antiguidade, polis era o nome da cidade-estado, isto é, da unidade política que reunia um conjunto de indivíduos sobre leis, normas, uma armada e uma administração comuns. A Grécia Antiga reunia diversas cidades-estado, cada uma delas com características próprias. As mais conhecidas foram Atenas e Esparta. É a palavra grega polis que dá origem ao termo política. Há muita polêmica em torno do momento exato em que se originou a polis. Para alguns estudiosos, ela remonta aos regimes oligárquicos dos séculos 8 a.C. a 6 a.C. Para outros, é mais característica dos regimes democráticos que surgiram a partir do século 6 a.C. De todo modo, há um ponto consensual entre os estudiosos da cidade-estado. Todos estão de acordo com o fato de que o tipo de organização política representada por ela consolidou uma nova forma de mentalidade para a qual o uso da palavra se torna o principal instrumento de poder. Por isso, é frequente associarmos ao surgimento da polis o aparecimento da retórica e da oratória, da lógica e da argumentação, como também, em última análise, a consolidação da filosofia. Há um livro que examina o vínculo entre o surgimento da polis e o nascimento da filosofia que vale a pena ler. Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. A partir do século V a.C., sob a liderança de Péricles, 429 a.C., essas reformas políticas aprofundaram-se e Atenas atingiu grande esplendor, tanto no campo econômico como cultural. Nessa cidade viveu, ou por ela passou, boa parte dos mais destacados artistas e intelectuais da época, vindos de diversas partes do mundo grego, dramaturgos, arquitetos, escultores, historiadores e filósofos, entre outros. É preciso ressaltar, no entanto, que há várias diferenças entre as democracias atuais e a antiga democracia ateniense. Apenas uma pequena parte da população masculina adulta era reconhecida como cidadão em Atenas. Além disso, tratava-se de uma sociedade escravista. Escravo, mulheres e jovens menores de 21 anos não tinham direitos políticos, nem mesmo os estrangeiros, os metecos, pessoas não nascidas em Atenas, que residiam em grande número na cidade, podiam participar da vida democrática. Por outro lado, apesar dessas limitações, a democracia ateniense era uma democracia direta. Isto é, cada cidadão tinha não apenas direito ao voto, mas também à palavra. As discussões se davam na chamada Ágora, principal praça pública da cidade, onde todos os cidadãos se reuniam em assembleia. Na polis grega, destacavam-se dois lugares, a Acrópole e a Ágora. A Acrópole constituía a parte elevada que servia de ponto de defesa da cidade e local privilegiado para a construção do templo. Na Ágora, praça central, destinada às trocas comerciais, os cidadãos reuniam-se para debater os assuntos da cidade e resolver problemas legais. Os principais legisladores atenienses, Drácon, Solon e Clístenes, foram responsáveis por destacar o caráter humano das leis e não mais o divino. De repente, o rosto de Sofia se iluminou com um sorriso. É que ela se lembrou de um dia que sua mãe assou bolachas de Natal enquanto ela e seu pai tinham ido à cidade. Quando voltaram para casa, a mesa da cozinha estava cheia de broas de Natal, na forma de anõezinhos. Embora nem todos fossem perfeitos, de certo modo, eles eram mais ou menos iguais. E por que eram iguais? Porque sua mãe tinha usado a mesma forma para fazer todos eles naturalmente. Talvez Platão quisesse perguntar por que um cavalo é sempre um cavalo, e não uma coisa intermediária entre o cavalo e o porco, por exemplo. Pois, embora alguns cavalos fossem marrons como ursos e outros brancos como cordeiros, todos os cavalos tinham algo em comum. Sofia nunca tinha visto um cavalo de 6 ou de 8 patas, por exemplo. Mas será que Platão estava querendo dizer que todos os cavalos eram iguais porque tinham sido fundidos numa mesma forma?
Platão era, na verdade, o apelido de Aristóteles, de Atenas. O apelido Platão talvez se devesse aos seus ombros largos ou ao corpo meio quadrado. Nascido de família aristocrática, após a condenação de seu mestre Sócrates, viajou por vários lugares. Tentou em vão interferir no governo de Siracusa, cidade na Sicília, e por fim retornou a Atenas, onde fundou a escola denominada Academia. Seus diálogos, que em sua maior parte trazem Sócrates como interlocutor principal, abrangem as várias áreas da filosofia nascente, e por isso ele é o primeiro filósofo sistemático do pensamento ocidental. Sua influência foi sentida no helenismo, neoplatonismo e adaptada à doutrina cristã, inicialmente por Agostinho de Hipona, 354-430. Até hoje vigoram muitas de suas ideias sobre a relação corpo-alma, a política aristocrática e a crença na superioridade do espírito em detrimento dos sentidos. Se o homem tivesse uma alma imortal, então ele teria de possuir duas partes bem distintas, um corpo, que depois de alguns anos se deteriora, e uma alma, que atua de forma mais ou menos independente dos processos do corpo. Certa vez sua avó dissera que, para ela, era como se só seu corpo envelhecesse, pois no seu interior ela se sentia a mesma jovem que tinha sido um dia. A academia foi uma das primeiras instituições permanentes de ensino superior do mundo ocidental, uma espécie de universidade pioneira, dedicada à pesquisa científica e filosófica, além de um centro de formação política. As atividades da escola desenvolviam-se tanto em seu ginásio quanto em seus jardins. Platão, 427-347 a.C. Tinha 29 anos quando Sócrates teve de beber o cálice de cicuta. Por muito tempo ele havia sido discípulo de Sócrates e acompanhou de perto o processo movido contra seu mestre. O fato de Atenas ter condenado à morte seu filho mais nobre não só lhe deixou marcas para toda a vida, como também determinou a direção de toda a sua atividade filosófica. Você ainda se lembra, é claro, que o próprio Sócrates jamais escreveu uma linha sequer. Muitos dos filósofos pré-socráticos escreveram suas ideias, mas grande parte deste material escrito não foi conservado para a posteridade. Quanto a Platão, temos razões para crer que todas as suas obras mais importantes foram preservadas. Além do discurso de defesa de Sócrates, Platão escreveu também uma coletânea de cartas e mais de 30 diálogos filosóficos. O número de diálogos atribuídos a Platão ainda é discutido pelos historiadores. A escola de filosofia de Platão recebeu o nome de Academia. Desde então, centenas de milhares de academias foram fundadas no mundo inteiro. Até hoje empregamos as expressões acadêmicos e disciplinas acadêmicas. Na Academia de Platão ensinavam-se filosofia, matemática e ginástica, embora ensinar talvez não seja a melhor palavra nesse contexto. Isto porque, também na Academia de Platão, o diálogo vivo era o que mais importava. Assim, não é por acaso que o diálogo foi a forma escolhida por Platão para registrar por escrito sua filosofia. Para resumir em poucas palavras, Platão interessava-se pela relação entre aquilo que, de um lado, é eterno e imutável e aquilo que, de outro, flui, exatamente como os pré-socráticos, portanto. Os filósofos não se interessam muito por essas questões efêmeras e cotidianas. Eles tentam mostrar o que é eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. Por que todos os cavalos são iguais, Sofia? Talvez você ache que eles não são iguais, mas existe algo que é comum a todos os cavalos, algo que garante que nós jamais teremos problemas para reconhecer um cavalo. Naturalmente, o exemplar isolado do cavalo, este sim flui, passa. Ele envelhece e fica manco, depois adoece e morre, mas a verdadeira forma do cavalo é eterna e imutável. Parabéns, jovem filosofante, você está lendo, está acompanhando o livro do Jostein Gaarder, O Mundo de Sofia. Você já percebeu, né? Ele utiliza algumas metáforas para explicar o pensamento filosófico. Por exemplo, ele utiliza aquele brinquedo no mundo inteiro muito famoso, o Lego, para correlacionar com o pensamento do filósofo grego Demócrito. E ele também faz uma outra metáfora interessante, falando de forma, de cavalos, de bolos, e ele utiliza este tipo de raciocínio para discutir o pensamento de Platão, de Aristóteles. Muito interessante, não?
Platão acreditava numa realidade autônoma por trás do mundo dos sentidos. A esta realidade ele deu o nome de mundo das ideias. Nele estão as imagens padrão, as imagens primordiais, eternas e imutáveis que encontramos na natureza. Esta notável concepção é chamada por nós de teoria das ideias de Platão. Como dissemos, um filósofo tenta entender algo que é eterno e imutável. Teria pouco sentido, por exemplo, escrever todo um tratado de filosofia sobre a existência de determinada bolha de sabão. Em primeiro lugar, porque se teria pouca chance de examiná-la cuidadosamente antes que ela desaparecesse. Em segundo, porque dificilmente se conseguiria vender um tratado filosófico sobre algo que ninguém viu e que existiu por apenas alguns segundos. Platão achava que tudo o que vemos ao nosso redor na natureza, tudo o que podemos tocar, pode ser comparado a uma bolha de sabão, pois nada do que existe no mundo dos sentidos é duradouro. Você concorda que todas as coisas, todos os animais, mais cedo ou mais tarde morrem e desaparecem, não é mesmo? Até um bloco de mármore aos poucos vai se desfazendo e se desintegrando. A Acrópole de hoje não passa de ruína, Sofia. Uma coisa escandalosa, se você quer saber a minha opinião, mas a vida é essa. Platão é da opinião de que nunca podemos chegar a conhecer verdadeiramente algo que se transforma. Sobre as coisas do mundo dos sentidos, coisas tangíveis, portanto, não podemos ter senão opiniões incertas. E só podemos chegar a ter um conhecimento seguro daquilo que reconhecemos com a razão. Para Platão, portanto, o homem também é um ser dual. Temos um corpo que flui e que está indissoluvelmente ligado ao mundo dos sentidos, compartilhando do mesmo destino de todas as outras coisas presentes neste mundo. Por exemplo, uma bolha de sabão. Todos os nossos sentidos estão ligados a este corpo e, consequentemente, não são inteiramente confiáveis, mas também possuímos uma alma imortal, que é a morada da razão. E justamente porque a alma não é material, ela pode ter acesso ao mundo das ideias. O corpo como entrave. Sócrates, quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos de um lado que, quando ela deseja investigar com a ajuda do corpo qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana radicalmente. Símias, dizes a verdade. Sócrates, e sem dúvida alguma, ela raciocina melhor precisamente quando nenhum empecilho lhe advém de nenhuma parte, nem do ouvido, nem da vista, nem de um sofrimento, nem sobretudo de um prazer, mas sim quando se isola o mais que pode em si mesma, abandonando o corpo à sua sorte, quando rompendo, tanto quanto lhe é possível, qualquer união, qualquer contato com ele, anseia pelo real? Símias, é bem isso. Sócrates, e não é, ademais nessa ocasião, que a alma do filósofo, alçando-se ao mais alto ponto, desdenha o corpo e dele foge, enquanto por outro lado procura isolar-se em si mesma? Símias, evidentemente. Sócrates, e é este então o pensamento que nos guia. Durante todo o tempo em que tivermos corpo e nossa alma estiver misturada com essa coisa má, jamais possuiremos completamente o objeto de nossos desejos. Ora, este desejo é, como dizíamos, a verdade. Não somente 1001 confusões nos são efetivamente suscitadas pelo corpo quando clamam as necessidades da vida, mas ainda somos acometidos pelas doenças, e eis-nos às voltas com novos entraves em nossa caça ao verdadeiro real. O corpo de tal modo nos inunda de amores, paixões, temores, imaginações de toda a sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas que, por seu intermédio, sim, verdadeiramente é o que se diz, não recebemos, na verdade, nenhum pensamento sensato. Inversamente, obtivemos a prova de que, se alguma vez quisermos conhecer puramente os seres em si, ser-nos-á necessário separar-nos dele e encarar por intermédio da alma em si mesma os entes em si mesmos. Só então é que, segundo me parece, nos há de pertencer aquilo de que nós declaramos amantes, a sabedoria. Esse trecho que nós lemos está no livro Fédon, de Platão, onde ele retrata os últimos momentos de Sócrates antes de envenenar-se. No livro 7 de A República, Platão ilustra seu pensamento com a famosa alegoria da caverna. Várias pessoas acorrentadas em uma caverna desde a infância tomam por realidade sombras projetadas na parede.
Se um dos prisioneiros conseguir se desprender e contemplar lá fora o mundo à luz do sol, ao retornar terá dificuldade em convencer os que ficaram de que o conhecimento deles é ilusório. A alegoria deu margem a interpretações diversas, entre as quais destacamos uma relativa ao conhecimento e outra à política. Do ponto de vista do conhecimento, aqueles que se libertam das correntes elevam-se da opinião à ciência, alcançando o verdadeiro conhecimento. Tornam-se, então, filósofos e, por isso, devem retornar ao meio das pessoas comuns para orientá-las no reto caminho do saber. É possível também uma interpretação política que decorre da pergunta: como influenciar aqueles que não veem? Cabe ao sábio ensinar, procedendo à educação política pela transformação das pessoas e da sociedade, desde que essa ação se oriente pelo modelo ideal contemplado. Mais que isso, apenas o filósofo deve governar. Ateniense de família aristocrática e fascinado pela política, sofreu pesados reveses ao tentar convencer Dionísio, o Velho, rei da Sicília, a aplicar suas teorias. Inicialmente bem recebido, após sérias desavenças, foi vendido como escravo. Reconhecido e libertado por um rico armador, não desistiu de seu projeto político, retornando 2 vezes à Sicília. Embora mais cauteloso, não obteve sucesso, e a amargura dessas tentativas frustradas transparece em Leis, sua última obra. Sofocracia, o rei filósofo. Para Platão, a política é a arte de governar pessoas com o seu consentimento e o político é aquele que conhece a difícil arte de governar. Portanto, só poderia ser chefe quem conhecesse a ciência política. Decorre desse raciocínio que a democracia é um regime inadequado, porque a igualdade só é possível na repartição dos bens, mas nunca no igual direito ao poder. Para o Estado ser bem governado, é preciso que os filósofos tornem-se reis ou que os reis tornem-se filósofos. Desse modo, Platão propõe um modelo aristocrático de poder, não de uma aristocracia da riqueza, mas daquela que o poder é confiado aos mais sábios, ou seja, trata-se de uma sofocracia. A esse respeito, diz Platão: será então o momento de conduzir à consumação final aqueles que, aos 50 anos, tiverem saído ilesos das provas a que se submeteram. Os que tiverem distinguido em todos os atos de sua conduta e em todos os ramos do conhecimento, serão compelidos a dirigir o olhar da alma para o ser que ilumina todas as coisas, a enxergar o bem em si e a utilizá-lo como modelo para governar, cada um por sua vez, e durante o resto de sua vida, a cidade, os particulares e a si próprios. Deverão consagrar a filosofia uma grande parte do seu tempo e, chegando à sua vez, carregar nos ombros o peso das funções políticas e da direção das questões públicas, tendo em mira apenas o bem da cidade, com a convicção não de que executam uma função honrosa, mas de que cumprem um dever iniludível. Sofia teve a sensação de ela mesma estar saindo de uma caverna subterrânea. Era como se ela visse a natureza com outros olhos, depois de ter lido sobre Platão. Parecia-lhe estar vendo as cores pela primeira vez. Talvez ela tivesse visto sombras até então, e não as ideias claras. Neste vídeo nós lemos os capítulos 8 e 9 do livro O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Caso você queira aprofundar os seus estudos, você pode procurar no índice do seu livro didático de filosofia os seguintes termos: Platão, o mito da caverna. Desconheço, atenienses, que influência tiveram meus acusadores em vosso espírito. A mim próprio, quase me fizeram esquecer quem sou. Tal o poder de persuasão de sua eloquência.
De verdades, porém, não disseram alguma. Uma, sobretudo, me espantou das muitas perfídias que proferiram. A recomendação de precaução para não vos deixar de seduzir pelo orador formidável que sou. Com efeito, não corarem de me haver eu de desmentir prontamente com os fatos, ao mostrar-me o orador nada formidável. Eis o que me pareceu a maior de suas insolências, salvo se essa gente chama formidável a quem diz a verdade. Se há o que entendem, eu admitiria que, em contraste com eles, sou um orador. Seja como for, repito-o, de verdades eles não disseram alguma. De mim, porém, vós ouvireis a verdade inteira.